Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu espero que estejam todos bem. E eu sou a irmã Lloyd e a nossa palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 32, o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém, irmãos? Então, conforme a palavra de Deus ensina-nos, né, no versículo de hoje, é que Deus, ele é o nosso guia, não é? Ele é o nosso guia e ele está sempre, né, do nosso lado, estará sempre em todos os momentos da nossa vida, momentos bons, difíceis, e devemos sempre, não é, em aquietar, né, o nosso coração sempre que a gente estiver, não é, com o coração agitado, com a mente, né, bagunçada ou com pensamentos perturbadores, não é? Temos que confiar nele, confiar que Deus está no controle de todas as coisas, ele é o Deus, nosso Deus altíssimo, né? Está acima de todas as coisas e temos de colocar a ele, não é, em primeiro lugar. E devemos sempre, não é, confiar na sua bondade, okay? E nós não podemos nos frustrar, né, quando as coisas não saírem do jeito como a gente quer, ok? Pois Deus, ele trabalha ao nosso favor, todas as coisas, ele faz cooperarem para o nosso bem, ok, irmãos? Conforme diz, não é? No livro de Romanos, capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu desígnio. Então, temos de deixar tudo, né, nas mãos dele, pois nos momentos em que a gente tiver os pensamentos, como eu já havia aqui mencionado, com os pensamentos perturbados, ok? Em nosso coração agitado, né? As nossas emoções ali desequilibradas muitas das vezes, ou de cabeça para baixo, a gente deve confiar sim que Deus ele vai nos dar um direcionamento, okay, irmãos? Ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar em que caminho a gente deve seguir, pois os caminhos de Deus são todos retos, né? Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância, em paz, que os pensamentos ruins não são de Deus, né, irmãos? Então, temos que confiar que vai dar tudo certo, tudo. Então, não podemos desistir, ok? Nem mesmo dos nossos sonhos, não podemos achar, né, que a nossa vida vai ficar estagnada ali, ok? Não podemos colocar essas coisas nos nossos pensamentos, pois Deus, ele irá nos instruir sempre que a gente não tiver ideia, né, do próximo passo que a gente deve seguir, do que vai acontecer, não é, no futuro, ok? Seja na área dos nossos negócios, na área do relacionamento, com os filhos, né, a nossa família, com os parceiros também. Deus, ele está cuidando de tudo, ele vai nos instruir em que caminho a gente deve seguir, né, irmãos? Então, ele vai nos dar um direcionamento, ok? E ele vai cuidar da gente também, hein? Não importa que decisão você
estar, né, para tomar nesse momento. Que se calhar você quer iniciar, né, uma nova jornada na sua vida, quer começar do zero, seja um projeto, seja uma nova vida em outro lugar, não é? Uma nova casa. Deus, ele vai cuidar de você com certeza. Então, não tenha medo, ok? Apenas confie no Senhor. Então, vamos ver aqui o que diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E há um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Então, conforme a gente pode nem perceber aqui no livro de Efésios, não é? No capítulo 4, versículo 6, é que Deus, ele é o Deus de todos, né? Ele age por todos. Ele está com todos nós, ok? Ele vai estar até a consumação dos séculos. Então, não podemos nos preocupar, carregar fardos que não são nossos, ok, irmãos? Carregar problemas pesados, coisas que a gente nem deveria. Devemos sim pedir ajuda a Deus, orar, não é? Em oração. E Deus, ele vai usar os seus meios para poder nos ajudar, não é, irmãos? Porque Deus, ele comunica-se, né, com todos nós, né, os seus filhos, de várias formas. Então, ele tem a sua forma de cuidar de nós. Às vezes, ele envia pessoas, envia anjos, e diversas formas, né, Deus, ele tem de cuidar da gente, de nos dar livramentos, inclusive. Nós não vamos nos esquecer daquela passagem que Jesus estava no barco, né, com seus discípulos, e nada, não é? Começou a decorrer uma enorme tempestade e um vento bastante impetuoso que acabou agitando, né, o barco onde estavam os seus discípulos, né? Acabou agitando ali, não é? Então, os discípulos ficaram muito preocupados, foram acordar Jesus, porque eles ficaram com medo, achavam que por conta do vento, né, o barco haveria ali de afundar, né? Então eles tiveram muito medo. Então foram acordar Jesus e Jesus só disse: ó, homens de pequena fé, ok? Porque vocês estão com medo. Em seguida, Jesus, ele colocou as suas mãos no alto e ele orou, não é? Mandou para que a tempestade se acalmasse e que o vento também acalmasse. Então tudo ficou, não é? Tranquilo depois daquilo. Então, o mesmo acontece, né, na nossa vida. Se Deus, ele é capaz de fazer isso, né? Ele mexe com o vento, com o mar, imagina, não é? Com nós, se ele tem cuidado de nós, ele cuidou dos discípulos, ele vai cuidar e continua cuidando, né, de todos nós. E não vamos nos esquecer também da passagem em que o, o povo hebreu, né, saiu do Egito, né, lá com Moisés, né? Moisés era usado muito por Deus, inclusive para poder guiar o povo naquela época. E certa vez, né, o faraó, ele havia desistido da ideia de deixar o povo ir embora, pois ele percebeu ali que os funcionários, né, do palácio acabaram reclamando acerca das plantações, que não tinha mais ninguém para trabalhar lá, quem haveria de fazer as coisas que os hebreus faziam lá, né, no Egito. Então, o faraó voltou atrás na sua decisão de soltar, de deixar o povo ir embora. Então, o faraó organizou o seu exército e foi atrás, né, do povo, né, de Moisés, do povo hebreu. Então, ele queria
levá-los de volta, né, para o Egito. Porém, Deus ele não permitiu, não é? Então foi quando Deus ele abriu o mar vermelho ali, né? Então todos aqueles guardas, aqueles seguranças todos, aqueles exércitos acabaram morrendo lá e o povo hebreu conseguiu sobreviver, né? O povo de Deus. Pois porque nós sabemos que o inimigo ele não é maior do que o nosso Deus, ok, irmãos? E todos também ali antes, né, de Deus abrir o mar vermelho, todos eles ficaram muito preocupados, agitados quando viram aquelas carroças todas, né, do faraó chegando lá, aqueles cavalos, aqueles homens todos armados. Eles ficaram com muito medo, sentiram medo mesmo, e não queriam voltar mais para lá, para voltar a fazer as coisas, viver aquela vida que eles já estavam cansados, né, de viver lá. Amém, irmãos? Então, Deus, ele é provedor, ele é maravilhoso, irmãos. Então, ele é onipotente, ele é capaz de nos dar livramentos, abrir o mar vermelho, okay? Acalmar as tempestades. Então, vamos confiar nele e confiar sempre que ele vai fazer, não é? As coisas acontecerem no tempo dele, ele vai fazer de tudo por nós, ele faz tudo por nós, ele vai, não é? Continuar cuidando da gente. Então, irmãos, eu espero que tenham gostado dessa mensagem. Vamos cá fazer uma oração, né, para podermos fechar o nosso pequeno culto. Né? Obrigado, meu Deus, meu Pai, por ter nos dado mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor dos Exércitos, pelo fôlego da vida. Obrigada pelo teto, pela família, pelo pão de cada dia, pela água, por todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por não deixar que nos falte nada. Obrigada pelo seu amor, pela sua bondade. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada por nos perdoar sempre que a gente comete algum erro, ou sempre que a gente desobedece ao Senhor e aos seus mandamentos. E queremos pedir, meu Pai eterno, para que o Senhor nos guarde e nos ajude, Senhor dos Exércitos, a percebermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aquiete nosso coração, Senhor, sempre que o nosso coração estiver agitado e os nossos pensamentos também estiverem confusos. E guia-nos, Senhor, nessa caminhada. E lava-nos, Senhor, com teu poderoso sangue, né, dos nossos pecados. E peço também para que escreva o nosso nome, Senhor, no livro da vida. E ajude-nos também aqui nessa terra a vivermos em abundância, não é? Em todas as áreas da nossa vida, não só na área financeira, mas em todas as outras áreas, que a gente possa vir a gozar de boa saúde, alimentação também, e que coisas boas venham acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.
Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E, irmãos, eu trago cá comigo essas lindas, maravilhosas telas. Essas lindas telas, lindas obras de arte, né? Para que você possa fazer a decoração do cantinho da sua casa. E vocês podem adquirir essas telas a um preço bastante acessível. E para que vocês possam obter essas telas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. Irei deixar o nosso contato no link aqui abaixo na descrição. E ao comprar essas telas, irmãos, vocês estarão contribuindo muito com esse valor para ajudar várias instituições de caridade aqui na África, né? E eu espero que vocês façam a vossa contribuição. E peço, irmãos, também para que vocês se subscrevam aqui no canal e deixem aí ficar o vosso like, né? Deixem o vosso like e deixem aí os vossos comentários também. E peço para que compartilhem, né, essa mensagem. Vamos espalhar a palavra de Deus com mais pessoas. E que Deus abençoe, né, todos vocês, irmãos. Até a próxima. Hasta la vista.